pessoa faça preces diariamente, por exemplo. Ela não recomenda que se faça prece diariamente. Ela recomenda que se faça prece quando a prece for ditada pelo coração. Mas, por outro lado, nós aprendemos o quê? Que é nosso interesse, é de nosso interesse espiritual estarmos sempre ao lado de bons espíritos. E qual é o caminho de chegarmos aos bons espíritos? É modificar o nosso coração, é renovar as nossas ideias, é procurar estar com os bons espíritos, não só pelo pensamento, mas também para irmos vivenciando tudo aquilo que eles têm a nos dar. Nesse sentido, vocês vejam que o espírita ora, não porque ele diz assim, eu tenho que orar, mas sim porque ele sente necessidade dentro do seu coração de estar ao lado dos bons espíritos. Uma colocação totalmente própria. Nós não oramos, não chegamos assim toda noite e deitamos e dizemos assim, eu tenho que rezar porque é de noite. Não, eu vou orar porque é meu interesse à noite estar do lado de companhias espirituais superiores. Qual é o caminho então que eu devo adotar? É a prece. O encontro com essa espiritualidade só pode ser feita através desse esforço da minha mente. Vejam vocês, a colocação espírita é totalmente diferente. É uma colocação própria. Adiante, na mesma pergunta, na mesma resposta, aliás, os espíritos respondem a Kardec: não creiais que o toque a Deus, a prece do homem fútil, do homem orgulhoso, do homem egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Isso também é muito importante de nós olharmos. Nós, às vezes, olhamos após uma prece, nós como que olhamos em volta de nós mesmos e sentimos o quê? Um vazio. Sentimos que não houve uma correspondência naquela prece. Nós sentimos que a espiritualidade não respondeu ao nosso apelo. Parece que oramos e ficamos sós, como que a prece não tenha sequer atravessado o teto da nossa casa, do nosso aposento. Não será isso? E será que nesse momento nós não tenhamos feito assim? Talvez nós tivéssemos feito a prece sem esse ato de arrependimento. Ora, como é que eu posso me arrepender de uma coisa que eu não analisei? Eu não posso me arrepender de nada que eu não tenha analisado. Se eu cometi uma imprudência, se eu maltratei alguém, se eu fiz mal a alguém, se eu aborreci alguém, eu só posso saber que eu fiz isso quando eu analiso. E aqui nós vamos sentir que a resposta dos espíritos é um ato de sincero arrependimento. Ele objetiva fazer com que o homem espírita ore, mas primeiro se analise. Vejam que uma colocação da doutrina espírita é totalmente diferente. Nós não estamos mais apenas dizendo a Deus, meu Deus, eu estou louvando ao Senhor. Nós não estamos mais fazendo isso. Eu estou me analisando antes de fazer a prece, verificando o meu comportamento, e aí eu oro para Deus. Quer dizer, nesse momento, então, eu senti que eu analisei a minha conduta e eu, então, posso pedir a Deus realmente o perdão pelo mal que eu fiz, pelo bem que eu não fiz, e até me dirigir mentalmente às criaturas a quem eu prejudiquei. Porque nós também podemos fazer isso. Mentalmente, nós podemos ir diminuindo a distância entre nós e as pessoas, nos dirigindo àquela pessoa. Meu irmão, eu sinto que eu não fui agradável a você. Eu sinto que de alguma maneira eu fiz alguma coisa que pareceu a você hostilidade. Eu sinto que no momento em que eu tomei esta atitude, você não ficou agradado, você sentiu-se ao contrário, infeliz, menosprezado. Aí nós vamos analisar o nosso comportamento. Neste momento, vocês vejam, nós voltando, aliás, nós indo até Jesus, nós vamos sentir a exata colocação do Evangelho. Vigiai e orai. Aí nós sentimos realmente qual é a colocação do Evangelho do vigiar. Quer dizer, realmente eu não vou apenas dizer a Deus, olha, eu estou rezando,
Não, eu estou num ato de contrição, eu estou num ato de arrependimento, eu estou num ato de meditação. Não é aquela prece que a gente costuma fazer quando vamos deitar, já caindo de sono, que nós começamos a dizer o Pai Nosso, no pão já não comemos mais o pão, que já caímos na cama, né? Já não temos mais direito a sequer a partilhar do pão, porque o sono venceu. Esse ato de arrependimento, essa colocação, é da doutrina espírita. Embora todos nós podemos dizer assim, mas todas as religiões pregam isso, mas talvez nenhuma delas avise claramente aos seus seguidores que realmente ou nós fazemos isso ou a prece tem um valor bem relativo. Vejamos uma outra colocação que a doutrina espírita faz para nós. Na pergunta 659, leiam aí. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr em comunicação com ele. Isso não se precisa nem falar que todos entendem. Já leram, todos entendem. Agora, vejam vocês que colocação importante que a doutrina espírita faz aqui. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Todo mundo sabe o que é louvar a Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço, o Senhor é o maior, graças a Deus eu tenho crença. Temos agradecimento. Senhor meu Deus, obrigado por tudo que eu ganhei no dia de hoje, por tudo que eu tive. Mas prestem atenção ao pedir. A prece do egoísta, qual será? A prece do egoísta. Qual será a prece do egoísta? Meu Deus, me dá o que eu quero. Vocês já repararam nessa guerra das Malvinas, que todo mundo está preocupadíssimo com esse desenrolar? Uma ocasião, logo no início da guerra, um sacerdote benzendo as tropas e as armas. E nós ficamos prestando atenção. Ora, veja só, como é que um sacerdote vai benzer armas? Talvez ele esteja fazendo aquilo até por força das circunstâncias, porque a religião perdeu o caráter de religião para ser apenas um ato oficial. Mas na realidade, nenhum de nós pode dizer assim, que essa arma seja abençoada, que vai trazer a vitória para o nosso país. Meu Deus do céu, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa está errada nesse momento. Pode ser a prece do egoísta. O homem que só quer ganhar. Meu Deus, deixa eu ganhar mais um emprego, deixa eu ter mais isso, deixa ninguém está lembrando dos outros que estão com dificuldade de arranjar um. Ele quer 3, 4 empregos. Falando, fazendo colocações, poderia ser qualquer outra colocação. Quando vocês louvar, pedir, agradecer. A doutrina espírita nos alerta também para nós, os que estamos aqui dentro da casa espírita, buscando a orientação para as nossas vidas eternas. Quer dizer, o espírita não está preocupado tão somente com o presente. Ele está preocupado também com o adiante, com o que vai continuar, com o que vai ser depois, com o que vamos ter de continuidade na nossa vida. Ora, se eu começo ou não começo a vigiar os meus egoísmos, daqui a pouco a doutrina espírita não fez nada em mim. Eu estarei dentro da doutrina espírita como estaria dentro de qualquer outro grupo religioso. Pedir para o espírita é o seguinte: meu Deus, eu te peço que orientes o meu pensamento para o bem que eu tenho a fazer. Eu te peço que me dês aquilo que eu preciso. Eu te peço que dentro de toda a minha dor, que eu consiga ter forças para superar os obstáculos da vida. Eu te peço que dentro de todo esse mecanismo de sofrimento que existe aí afora, eu tenha forças para resistir com galhardia, com hombridade, como for, aquilo que está me reservado. Essa é a nossa prece. Essa é a colocação do espírita, minha gente. Nós não podemos repetir as múltiplas experiências dos séculos que fazíamos assim preces como estamos fazendo de qualquer outro jeito. As nossas preces têm que ser realmente diferentes das que foram há muitos séculos atrás. Vocês reparem também o seguinte: se nós rezamos, é uma outra colocação que está dentro dessa pergunta. Se nós rezamos,
é porque pensamos em Deus. Será que quando nós já estamos pensando em Deus, já não há assim como um alerta, um sinal que está abrindo para a nossa mente? Olha, começa a pensar melhor, começa a ver melhor. O ato de lembrarmos de Deus já é um primeiro aviso para as nossas almas. Na pergunta 660, vamos ler aqui um pequeno trecho. A prece torna melhor o homem? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo, mais forte para as tentações do mal. Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, vê no final do Evangelho uma coletânea de preces, chamada Coletânea de Preces Espíritas. Nessa coletânea, Kardec faz uma colocação desse jeito, que aquelas preces eram apenas para dar uma orientação ao nosso pensamento, não eram para ser decoradas, não eram nem para ser repetidas. A pessoa poderia repetir enquanto não tivesse condições de elaborar a sua própria prece, o seu próprio pensamento. Aquilo ali seria antes uma diretriz. Mas, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, se não me falha a memória, no Pedis e Obtereis, é fácil de guardar o capítulo, é Pedis e Obtereis. Kardec lembra o seguinte: muita gente diz assim, eu não preciso rezar porque Deus já sabe das minhas necessidades. E nós ficamos pensando, não é isso uma forma muito vaidosa de nossa parte? Quer dizer, no fundo, eu não quero orar, não é por nada não, no fundo eu não quero me rebaixar, contar a Deus os meus problemas, porque seria analisá-los. Vocês já repararam isso? Quando nós temos essa dificuldade de orar, como que dizer aos Espíritos, ou dizer para Deus o que nós sentimos, no fundo nós não estamos querendo, não é aquele jeito de dizer assim, eu não preciso rezar porque Deus sabe das minhas necessidades. No fundo eu estou dizendo assim, eu não quero me confessar, eu não quero me analisar, eu não quero ver que eu falhei. É difícil da gente fazer isso. Por isso que a prece do espírita é uma prece, conforme disse Kardec, é um ato sincero de verdadeira humildade. É um ato sincero de verdadeira humildade. Ora, a prece, tornando o homem forte contra as tentações, no fundo, está significando assim, meu Deus, peça a alguém, peça a um bom espírito para vir me ajudar. Eu estou falhando, eu estou caindo, eu estou desmoronando, eu estou sem forças, eu vou realmente esborrachar se eu não tiver alguém que me sustente. Por isso que é uma prece tocada de sinceridade. O espírita tem que rezar de maneira diferente. Depois disso aqui, depois desses conhecimentos, o espírita realmente não pode fazer, pura e simplesmente, a prece como um ato mecânico. Adiante, vejam vocês uma outra coisa. Na pergunta 660, pergunta A, Kardec diz que tem pessoas que oram muito e, no entanto, são más, são viciosas, são carentes de benevolência, de indulgência, são carentes de benevolência. Às vezes nós somos assim, fazemos preces belíssimas, mas o nosso espírito está sempre assim, soltando faísca. Se alguém tocar na gente, parece que foi uma descarga elétrica. Tirando o aspecto de problemas que a pessoa possa estar passando, dificuldades que todos nós momentaneamente e episodicamente estamos passando, nós temos a seguinte colocação que a doutrina espírita faz. Às vezes, essas pessoas fazem da prece uma ocupação, um emprego de tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A prece é uma ocupação, um emprego de tempo, não é um estudo de si mesmas. Voltamos à pergunta 658. Nós precisamos, antes de orar, como que sentar e fazer uma análise do nosso pensamento, do nosso comportamento também. Vejam vocês como a doutrina espírita tem características próprias. Nós todos aprendemos em várias confissões religiosas que precisávamos orar. Até tem grupos religiosos que acordam os seus profitentes às meia-noite
Acordo 4 horas da manhã, é obrigado a rezar. Meia-noite, acorda todo mundo, o jovem, ou a pessoa, ou o religioso, acorda 4 horas da manhã para rezar. Meu Deus, eu te agradeço, faz um ato de louvação a Deus. Perguntamos nós, a quem isso aproveita? A noite foi feita para descansar. Aquele momento é o momento do descanso. É o momento da recuperação de forças para a continuidade da vida. Acordar de noite para rezar? Qual o sentido disso? Qual o sentido desse jeito de agir? A quem isso aproveita? Para quem isto serve? Para Deus, não serve. Para a pessoa que acordou ali, coitada, ela está rezando automaticamente. Ela deve estar até muito aborrecida, porque acordou meia-noite para rezar quando já estava no sono, e talvez até no sonho já, né? Nós espíritas, quando virmos falar ou ouvir sobre esse assunto, temos essa obrigação de pensar, não para crítica de ninguém, mas para a colocação pessoal. Por que isso? A quem isso aproveitou nesse momento? Às vezes nós lemos, ou percebemos, ou sabemos que grupos religiosos adotam essa prática. E nós ficamos achando, o fulano acorda de madrugada para rezar. E temos o direito, a obrigação de raciocinar. Para que isso? A doutrina espírita me ensina que isso não serve, não aproveita ninguém. Isso é uma obrigação de todos nós, meus irmãos. É uma obrigação do espírita raciocinar em torno disso. Se tivermos que esclarecer a alguém, vamos esclarecer. Se não tivermos que esclarecer a ninguém, vamos esclarecer a nós mesmos. Fixar esse ensinamento no nosso coração. Para que esse tipo de coisa? Na vida, nós todos precisamos de viver ao lado dos outros. Então vamos acompanhando o comportamento dos outros, vamos sabendo como as pessoas vivem, vamos acompanhando as ideias das pessoas, o comportamento das sociedades, e nós não podemos esquecer de analisar esse assunto. Não podemos esquecer de analisar esse assunto. A prece analisada nesse sentido vai nos mostrar a quem aproveita. Vamos a uma outra pergunta, muito boa de se raciocinar também. A pergunta 661. Vamos supor que um de nós, vamos dizer que seja o Gildo, por exemplo, nosso irmão Gildo, tem assim muitas faltas, não sei se ele tem, ele tem uma falta que eu estava observando daqui, mas eu não quis falar aqui para não denunciá-lo. Nós temos assim, não foi só o Gildo não que eu vi umas faltas cometidas, alguns outros também. Nós temos assim, vamos supor que o Gildo tem uma falta. Ele chega lá para certo instante, diz assim, eu vou pedir perdão a Deus por essa minha falta. Ah, meu Deus do céu, ele não estava dormindo não, mas vamos supor que seja assim. Ah, meu Deus do céu, eu nem prestei atenção ao estudo doutrinário da noite. Sequer prestei atenção. Então ele pede perdão a Deus por aquilo. Vamos supor que tenha sido isso. Será que é válido essa colocação? Pedir a Deus perdão pelas nossas faltas? Vejam a resposta. É bom de nós raciocinarmos, meus irmãos. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. É muito duro de nós ouvirmos isso, né? É muito duro. Ora, então não adianta pedir perdão a Deus pelas minhas faltas? Como é que nós ficamos? Anteriormente, Kardec não disse aqui que nós precisamos orar para ficarmos fortes contra as tentações? Anteriormente ele não disse? A prece não vai mudar a dor de ninguém, vai fortalecer a pessoa. Não vai tirar o peso do erro, mas vai fazer com que a gente não se sinta constrangido. Olha uma outra noção que a doutrina espírita tirou da gente, a do pecado eterno. Tirou a noção do pecado eterno. Esse capítulo aqui é um destruidor desse sentimento, desse aprendizado do pecado eterno. A prece não é, o homem só vai mudar, aquele que pede perdão a Deus por sua falta, só obtém mudando de proceder. Acabou o pecado, eu mudei de proceder, eu estou bem com Deus. Perceberam a nuance que Kardec deu aqui?
dando assim uma batida nessa questão de pecado eterno. Ora, eu errei, eu fui para uma região infernal, eu não tenho mais direito a nada? Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer mudando do meu proceder. Eu deixei o pecado, eu deixei o mundo infernal, essas noções todas que aprendemos. A doutrina espírita, ela nos liberta desses conceitos todos, a partir do momento que nós vamos sentindo que, pela nossa modificação, nós aplanamos o nosso caminho espiritual. Nós aplanamos o nosso caminho espiritual. Agora, vocês olhem a pergunta 662. E orar pelos outros? Podemos orar? O espírito de quem ora atua pela vontade de praticar o bem. Vejam aqui, pergunta 662. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Vamos voltar à pergunta 661. Aquele que Deus pede perdão das suas faltas só obtém mudando de proceder. E nós ficamos na dúvida. Ora, pelas minhas faltas, eu só vou corrigi-las depois que eu mudar de proceder. E pelos outros, eu vou agir em função vamos dizer assim, da vontade de praticar o bem? Não parece que há uma contradição? Por que eu não posso usar essa força de vontade pedindo a Deus por mim? Eu estou cheio de erros, estou cheio de faltas. Para ela, eu peço com sinceridade. E o poder da minha concentração, do meu apelo, funciona para ela. Por que esse poder não funciona para mim? Por que não se dá? Isso não se dá. Por uma razão simplíssima. Que quando nós fazemos isso para mudar a nós, eu errei, meu Deus, me perdoa, eu estou egoisticamente tentando fugir do castigo, entre aspas. Eu estou egoisticamente tentando fugir do castigo. Quando eu oro para ela com essa sinceridade, eu não estou fugindo de nada, eu estou me colocando numa posição de intercessão. Por isso que para nós, a prece assim, feita com fervor, para tirar o nosso erro, só tem função na seguinte colocação: meu Deus, permita que um bom espírito venha me dar forças, mas não assim: Senhor meu Deus, tira esse peso de cima de mim. Não é assim que a prece funciona. Para nós é vamos dizer assim, o afastamento do erro. Para os outros, a coisa tem sentido, o sabor de intercessão. Vejam vocês aqui, na mensagem distribuída hoje, veja aqui o pequeno trecho interessante. Se alguém num edifício de apartamentos altos em céus apresse da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. É intercessão. Continua orando fiel. Outro trecho da mensagem, intercessão. Debate os problemas que te afligem à luz clara. Não era isso que eu queria. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele. É o crime espiritual e é o pedido da intercessão. Ora, para nós a prece só vai funcionar quando eu me corrigir, ou então quando eu começo a pedir a Deus para me dar forças, que um bom espírito me proteja. Para os outros, quando eu faço a prece, por um doente, por um obsidiado, por alguém que eu sei passando por aflições, é uma intercessão. Amigos espirituais nessa hora estão sendo convocados. Eu peço, meu Deus do céu, coitado do fulano que está passando por esse problema. É um apelo que eu fiz a Deus por ele. Eu evoquei os meus amigos espirituais para ajudá-los. A colocação espírita é tão bonita, né? Vocês vejam como nós rezamos ou oramos, como o nome vocês queiram dar, como é totalmente diferente. Finalizando aqui, pergunta 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza de nossas provas? Pode mudar a natureza de nossas provas? As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta a resignação. Ora, minha gente, o doente que sofre resignadamente, ele tem uma intercessão, ele modifica o caráter das suas dores. Nós conhecemos o nosso companheiro, Lorival Cefali, médico cancerologista, que teve um câncer que o levou ao desencarne.
esse câncer, com o correr dos anos, se generalizou. Ele veio muitas vezes aqui no centro espírita tomar passos de cura. E o detalhe interessante é que ele, como médico cancerologista, ele próprio identificou a doença, ele próprio começou a se medicar, ele próprio foi sendo, depois, posteriormente, pedindo socorro aos colegas, e ele próprio desencarnou, ainda procurando, discutindo com os colegas, o ritmo da doença, o rumo e o ritmo da doença dele. Pois bem, Lorival Cefali desencarnou, ele era um homem bem avantajado, bem caprichado de corpo. Ele desencarnou magrinho, já sem força nenhuma. O câncer posteriormente se generalizou e ele ficou aquela pele e osso em cima da cama, sem uma dor física. E um dia eu estava fazendo uma visita a ele, para o passe que nós íamos dar lá nele de vez em quando, eu estava ouvindo a conversa dele com um colega médico. E o colega dizia assim para ele: Lorival, eu não acredito que você não esteja com dor. Você deve ser um estoico, você deve ser uma pessoa que suporta a dor. Ele disse: eu não suporto dor, coisa nenhuma, eu não estou sentindo dor mesmo. Eu não sinto dor alguma. E o colega, que apesar de religioso não tinha noção do valor do espírito e do valor da intercessão, dizia assim: eu não acredito nisso, eu vou lhe dar injeção para tirar dor. Não quero injeção, por exemplo, não estou sentindo dor, não vou tomar nenhuma injeção mesmo. E não tomou nenhuma injeção. Nesse dia, eu estava conversando com ele e disse assim: ô Lorival, você não gostaria que o espírito desse assim alguma receita? Talvez você avalie o efeito, como médico, avalie o efeito de uma morfina no organismo. E disse: eu não sinto dor realmente. Quando eu começo a sentir dor, explicação dele, e boa para todos nós também. Quando eu começo a sentir dor, eu ponho as mãos em cima da dor, e vou da parte doente, e vou dizendo assim: olha, você está aqui para me educar, eu estou aceitando você e estou aqui te abraçando, e a dor ia embora. Explicação dele. Que coisa interessante, né? Eu estou aqui te abraçando, você é minha irmã para me educar, eu estou aqui te abraçando. É muito bom da gente ouvir isso, é muito bom. Difícil, claro que é, mas para isso ele tinha confiança em Deus, ele tinha convicção do que estava fazendo, ele sabia o que ele estava fazendo ali, naquele momento. Bom, ele fez o quê? O que o livro dos Espíritos diz, ele fez um estudo de si mesmo. A dor no momento é a minha visitadora e a minha educadora. É assim? Então eu vou rejeitá-la. Não vou ficar aqui irresignado. Eu vou lutar com ela. O dia que eu não aguentar, eu não aguentei. Mas ele está dando certo até agora. Estava dando certo até agora. E no dia que ele sentiu mais dor, no dia que ele estava assim, começando, já sem forças para abraçar a dor, que já era na última semana, ele ainda perguntou ao doutor Herman se era válido ele tomar um remédio, que as dores estavam aumentando, porque ele não podia abraçá-las mais. E o doutor Herman disse assim: olha, é válido, por que não? E toma esse remédio. Ele tomou o remédio, ele ficou assim, tão estimulado que não tomava remédio para dor, que ele disse: olha, esse comprimido vai dar até o final da vida. Um comprimido só. Claro que não deu, mas ele disse: olha a colocação dele. Esse comprimido vai dar até o final da vida dele. Apenas um. Porque realmente o remédio provocou um estímulo grande nele. Ele era espírita. Aliás, ele era, antes de ser um pastor da igreja, parece que da única igreja anglicana no Rio de Janeiro, que é ali em Botafogo, dirigiu-se para ele e disse assim: por que você quer ser espírita? O seu Deus mudou? E ele disse assim: não, o meu Deus não mudou, mas eu agora estou compreendendo Deus de uma maneira diferente. Eu não posso continuar num núcleo que não me ensina ou que não me satisfaz mais. É muita coragem a pessoa romper com o seu passado. Vamos voltar aqui para a prece com o rompimento do passado. Espírita não tem sinais cabalísticos na hora da prece. Nenhum sinal. De vez em quando eu vejo aqui, vejam bem o que nós estamos colocando para vocês. Não estamos marretando ninguém. Desculpe o termo grosseiro. Às vezes eu vejo pessoa entrar e fazer o sinal da cruz. Eu digo: mas o que tem a ver o sinal da cruz com o centro espírita? Evidentemente são pessoas que não são espíritas, que estão vindo aqui por um processo socorrista,
Mas, na realidade, esses sinais para nós não têm nenhum efeito. Qual é o efeito que um sinal tem para a nossa melhoria íntima? Não seria confiar num efeito material? Não é aquela preguiça mental ainda de fazer o estudo de nós mesmos? Qual foi a recomendação de Jesus? Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, em segredo, quer dizer, sozinho, e Deus em segredo acompanhará aquilo que vocês pedem, aquilo que vocês precisam. Naquele momento, nem ajoelhar-se, nem fazer sinais, nem posturas, nem nada. A prece do espírita é a ditada do coração. É sentado, é em pé, é aonde for, até deitado. Mas o que se quer, basicamente, é aquele espírito de solidariedade, aquele espírito de renovação, um espírito de transformação mental, afinal de contas. Espírita, então, ou as pessoas que estejam aqui iniciando o processo, se estão iniciando esse processo de envolvimento, de passagem para o campo doutrinário, isso é muito comum. Nós estamos saindo do catolicismo, do protestantismo, estamos entrando na doutrina espírita e às vezes trazemos esses hábitos ainda dentro da casa espírita, mesmo como espírita, às vezes fazendo o sinal da cruz. Nós temos, ou aqueles que estão ainda nessa fase, têm que cortar isso, se eles estão realmente sendo espíritas. Ninguém está mandando quem não é espírita não fazer isso. Absolutamente. Nossa colocação é essa. Nós estamos fazendo a colocação da doutrina espírita. Isso é, espírita, quando reza, apenas senta e pede a Deus que o ampare. Se estiver em pé, reza de pé. Se estiver deitado, reza deitado. A única necessidade nossa é de orar, realizar aquele processo de autoanálise e pronto, mais nada. Não temos nenhuma outra mística a não ser isso. Aí vocês perguntam, por que se apaga a luz então aqui na hora da prece? Nós não apagamos a luz para a prece, nós apagamos a luz para o passe, porque é científico o fato de que as forças que saem dos médiuns, essa luz clara queima essas forças. Por isso nós apagamos a luz. Isso não é uma mística. Quem vir aqui nessa sessão, em outras sessões que não tenha o passe, vocês irão ver que as luzes estão acesas e bem acesas e queremos bastante claridade. Não precisamos de ambiente místico. Não precisamos disso. Espírita não precisa disso. E quando nós estivermos fazendo essa passagem de um lado para o outro, temos que cortar de vez isso, temos que desligar os nossos. Estamos falando, evidentemente, para os espíritas. Quem não for espírita, que esteja aqui por um processo de ser socorrido, continue com a sua maneira de agir, porque, na realidade, é o hábito da pessoa, é a crença da pessoa, e nós não estamos aqui para criticar comportamentos. Uma outra coisa, que a doutrina, um outro fato que a doutrina espírita corta de todos nós, das antigas religiões. Vocês lembram que antigas religiões, ou outras religiões, diziam assim: não vamos orar por suicidas, não vamos orar pelos aqueles que se mataram. Por quê? Por quê? Hoje, a Igreja Católica, segundo eu sei, já permite orar pelos suicidas. Estou apenas falando o que me chegou aos ouvidos. Na realidade, não sei se é isso mesmo. Por que não orar pelos suicidas, por exemplo? O que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? É a pergunta 665. Então, nós temos aqui uma resposta na página 322. Vejam vocês. Deixe de aplicá-la todo certo. Não menos certo, logo no início, é que a prece que lhe dirigis por aquele que vos inspira afeição para o Espírito, constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Nós temos um amigo que desencarnou, ainda hoje estava aludindo a esse fato. Temos um amigo que desencarnou aqui na estrada, a caminho da Malé. A Kombi bateu, ele morreu. Era amigo do coração da gente. Fomos
fizemos a prece no dia, por uma série de circunstâncias, a vida foi levando uma série de coisas, uma série de circunstâncias eu esqueci de orar pelo Jounê, esse nosso amigo. Um dia, nós estávamos parados em casa, estávamos lembrando, puxa vida, onde será que está o Jounê? Será que é feito dele? Em que local do plano espiritual ele estará? Então, nesse momento, eu ouvi e o ouvi dizendo o seguinte para mim: até que enfim que você lembrou de mim, hein? Foi aquela paulada na cabeça da gente, né? Até que enfim que você lembrou de mim. Ele não precisava da minha prece, ele queria a minha saudade, a minha lembrança. Por que eu não vou rezar pelos mortos que são meus? Não é que eles precisem das minhas preces, é aquele testemunho. A gente não telefona, não manda cartão de Natal, não abraça no aniversário, não faz uma opção de coisa. Por que eu não vou lembrar dos mortos? Eu tenho que rezar pelos meus mortos. Nesse sentido, olha, eu estou lembrando de você, você esteja feliz onde você estiver, caminha, vai com Deus, eu estou bem aqui. Pensa na pessoa, pensem nas pessoas que morreram. A colocação aqui, que quando nós manifestamos no plano espiritual o mais ligeiro arrependimento, nós temos a colocação que André Luiz faz, ou propõe no livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, André Luiz, todos bem recordam, que ele estava perdido numa região trevosa. Dizia que estava sofrendo, que estava com fome, perseguido, sede. O dia que ele resolveu orar, o espírito de Clarencio apareceu a ele. E Clarencio, de imediato, apareceu a ele. Quer dizer, bastou ele se ligar a Deus. Bastou ele pedir a Deus que chegou um bom espírito para ampará-lo. Assim somos nós. Às vezes, nós esquecemos dos espíritos e até dos bons espíritos. Vocês querem me responder uma coisa? Quem é que está acostumado aqui todo dia a rezar pelo seu anjo da guarda? Quem é o meu anjo da guarda? Não sei. Pelo meu espírito protetor, quem é? Não sei. Vamos lembrar, meu Deus, esse meu espírito que me ajude. Eu estou pensando, abrindo meu coração para ouvir dele as inspirações. Nós não lembramos disso, né? Os umbandistas dizem assim: é preciso rezar pelo seu anjo da guarda para fortalecê-lo. Parece que o anjo da guarda precisa ser fortalecido. Não é nada disso. Quando nós dizemos é preciso rezar pelo espírito protetor, pelo anjo da guarda, e quando os umbandistas dizem isso, no fundo eles estão dizendo assim: é preciso se ligar ao seu anjo da guarda. É o que eles estão dizendo. É o que nós sabemos que precisamos fazer. Nós estamos precisando nos ligar aos nossos espíritos protetores, os nossos espíritos amigos. Através de quê? A prece sincera. Quem lembra, aliás, quem leu o livro, vamos fazer um comercial aqui, Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo, um livro que foi lançado recentemente, a tradução do livro de Leon Denis, um livro muitíssimo bom que todos devem procurar ler, foi traduzido pelo nosso José Jorge, irá encontrar no final desse livro uma série de preces para a França, preces para um casamento. E nós ficamos pensando, prece para a França? Que negócio é esse? Prece para um casamento? Por que isso? Prece para o Brasil. Vamos fazer prece pelo Brasil. Por que isso? Porque a prece, terminando aqui e fechando o assunto, a prece é aquele ato de elevação a Deus. Então eu posso ter quantas preces eu quiser. Eu posso pedir para mim, para o doente, para o que não sofre, para o que sofre, posso pedir para aquele vizinho da esquina, posso pedir para aquela pessoa a quem eu não conheço, posso pedir para aquela que eu sei que está sendo assediada por alguém, posso pedir pelo Brasil, pela paz, por aquele que morre no meio da rua, que eu nem sei quem é. Por quê? Porque a prece é um ato de levantamento, é um ato de resignação, mas é um ato, como já aprendemos, de intercessão. Por isso que espírita, ele reza sempre, porque afinal de contas, a doutrina espírita o ensina isso. Ligue-se a Deus, faça um estudo de si e faça o seu pedido aos bons espíritos. Não para os bons espíritos nos solucionarem as questões, mas para nós nos ligarmos
àquelas faixas de elevação e, por sua vez, então, conseguirmos o apoio que precisamos. Se suicidas, se ameaçados pelo suicídio, se ameaçados por dores, por qualquer dificuldade, lembremos da colocação da doutrina espírita. A prece, nessa hora, é aquela evocação para o fortalecimento da nossa alma. Por isso, ela é válida e por qualquer tipo de coisa, de fato, de acontecimento, podemos pedir a Deus. Nesse sentido, no sentido de querermos que haja um processo de reformulação de nossa vida. Essa é a colocação da doutrina espírita. Como espíritas, sabemos que não precisamos de atos, de gestos, não precisamos de posturas especiais. É a sinceridade. E sabemos também que nós podemos fazer os mais variados tipos de prece, porque, na realidade, são as necessidades que estivermos analisando que podem ser analisadas à luz dessa evocação, desse encontro com Deus. É a colocação da doutrina espírita e era isso que nós queríamos falar para vocês na noite de hoje. Que Deus nos abençoe a todos.